O vento sopra pela estepe congelada. Houve um tempo em que milhares de mamutes dominavam esta paisagem. Hoje, resta apenas um pequeno rebanho avançando lentamente pela neve úmida. O gelo está recuando. O inverno já não é o mesmo, e, sem perceber, esses animais caminham em direção ao seu fim. Esta é a história de como os mamutes desapareceram. Não em um único dia, não por uma única catástrofe, mas por uma sequência de pequenas mudanças, escolhas, erros e transformações que juntas extinguiram para sempre uma das criaturas mais impressionantes que a Terra já conheceu. Para entender o fim, precisamos voltar ao começo. Afinal, quem eram realmente os mamutes? Hoje eles parecem quase uma lenda, mas durante milhares de anos, para os humanos primitivos, os mamutes faziam parte da vida cotidiana. Eram elefantes enormes e peludos, com presas longas e curvas, vagando por paisagens de neve e gelo. Parentes próximos dos elefantes modernos variavam de tamanho. Alguns eram menores, outros gigantescos. O mais famoso deles, o mamute lanoso, chegava a 3 metros de altura nos ombros. Seu corpo era coberto por um pelo espesso e marrom. Sob a pelagem, uma grossa camada de gordura o protegia do frio extremo. As orelhas pequenas ajudavam a conservar calor, e suas presas, curvas e impressionantes, podiam ultrapassar 4 metros de comprimento. Os mamutes viviam em rebanhos, mães, filhotes, jovens machos. Moviam-se juntos pelas estepes em busca de capim seco, musgos e raízes. Era um mundo duro, mas que eles conheciam bem. Um mundo de vento cortante, planícies congeladas e horizontes infinitos. E eles não estavam sozinhos. Ao seu redor viviam outros gigantes, rinocerontes lanosos, bisões enormes, felinos dentes de sabre e ursos das cavernas. A última grande era glacial foi a Era dos Colossos. Uma terra fria, mas intensamente viva. Para os humanos daquela época, os mamutes eram tudo: comida, pele, ossos, presas. Um único mamute abatido significava alimento por semanas. Para nossos antepassados, essa carne não era luxo, era a diferença entre sobreviver ou morrer. Eles assavam a carne, defumavam, secavam e experimentavam todas as formas possíveis de preservá-la pelo maior tempo possível. Hoje, felizmente, não precisamos caçar um mamute para nos alimentar. Nada era desperdiçado. Seus tendões viravam cordas, as peles tendas, os ossos estruturas para abrigos. Em algumas regiões, arqueólogos encontraram verdadeiras casas construídas com ossos de mamute, cobertas por peles grossas. Gravuras e pinturas rupestres que os retratam aparecem em cavernas por toda a Europa e Ásia. Isso mostra que os humanos não apenas os caçavam, eles os observavam, estudavam, falavam sobre eles. Para aquelas pessoas, os mamutes faziam parte da história do mundo, assim como vacas ou cavalos fazem parte da nossa hoje. Mas até os gigantes caem. O mundo dos mamutes era um mundo de gelo. Enquanto o gelo resistiu, eles resistiram também. Durante a última era glacial, enormes mantos de gelo cobriam grande parte do hemisfério norte. O nível do mar era mais baixo. Onde hoje há oceanos, existiam terras secas, estepes e pradarias frias. Os mamutes viviam nesse vasto corredor congelado que se estendia da Espanha à Sibéria. Mas a Terra nunca fica parada. O clima muda. Sempre mudou. Há cerca de 12.000 anos, a Era do Gelo começou a chegar ao fim. Não de repente, mas lentamente, século após século. As temperaturas subiram, as geleiras recuaram, o nível do mar aumentou. As grandes estepes congeladas começaram a desaparecer. A grama seca, base da alimentação dos mamutes, encolheu. No lugar surgiram florestas, pântanos e novos tipos de vegetação. Para muitos animais, isso não foi um problema. Alguns se adaptaram, outros migraram. Os mamutes, porém, eram especialistas no frio. Seus corpos foram moldados para um inverno eterno, não para um mundo mais quente, úmido e verde.
Imagine uma manada nesse período de transição. Os filhotes encontram menos alimento. As antigas rotas de migração são interrompidas. Onde antes havia planícies congeladas, agora surgem rios, lagos e mata profunda. Os territórios encolhem, a competição com outros herbívoros aumenta, e o clima mais quente traz algo novo: doenças. Parasitas que antes não sobreviviam ao frio começam a se espalhar. Verões mais longos significam mais insetos, mais micróbios. Para um único mamute, um ano parecia igual ao outro, mas ao longo dos séculos tudo mudava. Os rebanhos diminuíam, populações isoladas desapareciam em silêncio. E então havia o outro protagonista desta história: o ser humano. Quando o clima mudou, os humanos também mudaram. Suas armas ficaram mais eficazes, as lanças ganharam pontas melhores, a caça tornou-se mais organizada. Os caçadores aprenderam a usar o terreno, criar emboscadas e explorar o pânico dos rebanhos. Um mamute adulto era extremamente perigoso. Uma única investida podia matar um homem. Mas em pânico, um rebanho podia ser levado a um precipício, a um lago congelado ou a um pântano. A força do gigante se tornava sua própria armadilha. Não há provas de que os humanos tenham exterminado os mamutes sozinhos, mas sabemos de algo importante. Onde os humanos modernos chegaram, os grandes animais começaram a desaparecer. Não é coincidência. Menos habitat, menos comida, mais caça. Cada rebanho perdido era um fragmento do futuro que se apagava. E havia ainda outro fator crítico: o tamanho das populações. Quando uma espécie começa a desaparecer, ela raramente some de todos os lugares ao mesmo tempo. Pequenos grupos sobrevivem em refúgios isolados. No caso dos mamutes, alguns desses refúgios ficavam em ilhas distantes e frias, como a ilha de Wrangel, no Ártico. Lá, pequenos mamutes anões sobreviveram milhares de anos depois do desaparecimento no continente. Menores, adaptados a um ambiente limitado. Mas viver em isolamento tem um custo. Menos indivíduos significa menos diversidade genética. Doenças se espalham mais facilmente, defeitos se acumulam. Basta uma tempestade, um inverno mais rigoroso, uma doença nova, e toda uma população desaparece. Até que um dia, até essas últimas ilhas ficaram silenciosas. O último mamute morreu sem saber que era o último. Para ele, era apenas mais um inverno. Para a história da Terra, foi o fim de uma era. Mas os mamutes não desapareceram completamente. O gelo preservou seus corpos. Na Sibéria, no Alasca e em solos congelados, foram encontrados mamutes quase intactos. Não apenas ossos, corpos inteiros, pele, pelagem, tendões, conteúdo do estômago, até os olhos ainda reconhecíveis. Alguns foram encontrados por crianças brincando, outros por caçadores ou buscadores de marfim. Às vezes o gelo derrete, e da terra surge uma enorme pata coberta de pelos, deixada ali há milhares de anos. Para os cientistas, esses achados são verdadeiros tesouros. Eles revelam o que os mamutes comiam, como viviam, que clima enfrentaram. E a partir do DNA, podemos compará-los aos elefantes modernos. Hoje somos capazes de ler seu código genético, e alguns cientistas se perguntam: será que é possível criar elefantes com características de mamute? Não o mamute original, mas um elefante adaptado ao frio, mais pelos, mais gordura. A ideia é controversa. Alguns veem nisso uma ferramenta científica, outros um risco perigoso. Mas a questão central é outra. Durante milênios, os humanos desenhavam mamutes nas paredes das cavernas. Hoje, nós os reescrevemos em computadores. Isso mostra o poder que temos sobre o mundo natural. A história dos mamutes não é apenas sobre o passado. Ela fala diretamente ao presente. Eles não desapareceram por um único motivo. Foi uma soma fatal: mudança climática, perda de habitat, caça excessiva, populações cada vez menores. É exatamente o mesmo processo que ameaça muitas espécies hoje: rinocerontes, elefantes, tigres, ursos polares. Animais que hoje parecem comuns, mas que amanhã podem existir apenas em livros e museus.
Se um dia você estiver diante de um esqueleto de mamute, pare por um instante. Não veja apenas um monstro pré-histórico. Veja um rebanho atravessando a neve, filhotes seguindo suas mães, tempestades, migrações, sobrevivência. Esse esqueleto nos lembra de algo essencial. Até os gigantes podem desaparecer. E hoje, somos nós que decidimos o futuro de muitas espécies. Podemos continuar destruindo habitats, ou podemos escolher proteger o que ainda resta. E talvez essa seja a maior herança deixada pelos mamutes. Eles desapareceram não por um único erro, mas por uma soma de mudanças que ninguém conseguiu deter a tempo. O gelo recuou, o mundo mudou, e os gigantes ficaram para trás. Hoje, outras histórias seguem o mesmo caminho, silenciosas, lentas, quase invisíveis. O passado não está tão distante quanto parece. Ele está encoberto sob o tempo, sob a terra, sob o gelo, esperando para ser compreendido. Aqui, no mundo encoberto, é isso que fazemos. Trazemos à luz histórias esquecidas, mistérios da natureza, civilizações perdidas e os sinais do passado que ainda ecoam no presente. Se você sente que há mais por trás do que nos é contado, se quer enxergar além da superfície da história, inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco, porque o mundo guarda segredos e alguns deles nunca deveriam permanecer encobertos.